Curtas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Cultas e vinho verde aqui no Público, mulheres que admiro e a quem sigo o rasto, como a certos vinhos, conversas que se destapam, como certas garrafas. Hoje com um soalheiro Cota 27, um alvarinho elegante para servir a 10, 12 graus a uma mulher que está habituada ao calor do Rio e que vive há 7 anos em Lisboa, programadora com vasta experiência na concepção e coordenação de ciclos para festivais de cinema e televisão. Maria Mendes tem 44 anos, é atualmente comissária para o Festival Internacional de Cinema do Rio. Esta conversa é, aliás, uma pausa entre as dezenas de filmes que tem estado a ver nos últimos dias. Olá, Maria. Olá. A forma como se faz cinema, eu diria, mudou muito nos últimos 20 anos por conta da internet e das plataformas também. No entanto, e começando já por este filme tão especial, tão particular, que conquistou também Portugal, o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, um cineasta de quem conheces bem o percurso. É um filme com uma estrutura clássica e que foi muito bem recebido, um filme agregador nas reações, por todos os motivos, esse lado familiar, o lado evidentemente político, mas isto para começar por aqui, os prémios realmente importam? Sim, acho que importam muito e acho que é por essa razão justamente, porque se não houvesse tantos prêmios e não houvesse tanto reconhecimento deste filme especialmente, por exemplo, ele estaria mais restrito a um ciclo que já o veria possivelmente, mesmo sem ter ouvido grande coisa a respeito previamente. Os prêmios são bons para dar mídia, para alargar a possibilidade das pessoas que não estão nesse ciclo evidente terem a sua curiosidade despertada e terem a sensação que estão perdendo alguma coisa se não forem ver, não é? E se não fazem parte dessa tribo que acompanha. Também querem ter algo a dizer, também querem... Que é uma coisa, quer dizer, cada época tem as suas formas de captação de público, né? Tem a crítica, que está em crise desde sempre, enfim, mas tinha uma função gregária, né? Quando o cinema tinha uma função gregária, as pessoas iam ler o jornal porque queriam ir ao cinema, mas queriam antes disso saber o que valia a pena ver. Hoje em dia isso está tão né, dissimulado e dissipado ao longo de milhões de plataformas e coisas que você pode ter uma curadoria específica de uma coisa em cada nicho e, na verdade, as pessoas continuam sem uma ideia de unidade do que é importante ver, porque a crítica perdeu, né, um certo sentido a partir Perdeu poder. Sim, mas por razões boas e mais, por causa da democratização dos meios, né, que é uma coisa que a gente sabe, mas hoje você pode ler uma crítica no Letterboxd, você pode ler no jornal, você pode ler numa coisa do Instagram, quer dizer, você tem mais gente falando, você desendeusa o poder até dos críticos e das coisas como sendo os que ditavam o que era para ser visto ou não. Mas dificulta muito, porque, enfim, pelas razões também que você falou, né? A quantidade de coisa mas, sendo feita. De certa forma, responsabilizas o espectador, o próprio espectador. Coitado, ele às vezes não sabe. Ele não sabe. É para ver, fica perdido. Quer dizer, pode ver coisas em casa. E eu acho que, na verdade, é ainda mais importante. E por isso, acho que é tão importante que os festivais continuam sendo muito importantes, porque o cinema, bom, sempre foi assim de uma certa maneira, mas está muito sujeito a outras coisas relacionadas a, principalmente, condições financeiras para distribuição, para as pessoas saberem que há algo para além do novo filme da Marvel que elas veem em todos os intervalos da televisão ou nos anúncios e tal. E os festivais abrem campo para isso. E no caso do Ainda Estou Aqui, eu acho que o que é importante é que também é uma outra coisa que a causa e consequência desse sucesso que o filme fez, é porque eu acho que ele conseguiu, como outros filmes conseguiram, transcender uma barreira do autoral, né, do cinema autoral, do cinema de autor, ou seja, e fazer um diálogo com um cinema que seria mais comercial. E que isso que está aí no meio, a capacidade de chegar a mais gente, porque o cinema comercial
está preocupado com o público e, por isso, faz imensas concessões, e o cinema autoral, às vezes, não faz nenhuma e afasta as pessoas. Então, é esse meio do caminho que nós, no Brasil, sempre achávamos que fazíamos tão mal e que os argentinos conseguiam fazer, e, de fato, fizeram muito, mesmo com mais condições financeiras, filmes que tinham essa capacidade de chegar nas pessoas, chegar em mais pessoas do que um circuito habitual que está predisposto, e fazê-lo com qualidade, e fazer com que, de fato, as pessoas sintam que aprenderam, se emocionaram, se engajaram naquilo que estão vendo, que não é um discurso que está lá fechado em si mesmo, ou também não é uma coisa que está dentro de uma fórmula comercial repetida sem grande interesse. Não, na verdade, nós temos o mesmo problema cá em Portugal com este cinema que está nesse meio do caminho, não é comercial, ou é comercial ou é autoral, e há aqui um mainstream, não sei que nome chamar-lhe sem ser injusta, mas que era o cinema que podia chegar a mais pessoas e não chega, não é? Eu acho, assim, como eu tenho visto filmes portugueses, porque para nós, para o festival, um festival de cinema brasileiro grande, internacional, quer dizer, para mim como programador é fundamental ter cinema português, e quanto mais melhor. Mas eu sinto, como pessoa que acompanha o cinema português, que tem muito esse desafio, e é um desafio complicado de dar a volta, porque o cinema português fez-se muito por quão extraordinários e esquisitos para o mundo, né, que tinha pouco contato com Portugal, muitas vezes, era o seu cinema, um cinema autoral fantástico, que é uma descoberta, que eu acho que qualquer pessoa que gosta de cinema não portuguesa, quando descobriu o cinema português, né, eu lembro mesmo, de amigos vendo Manuel de Oliveira, vendo a Teresa Vilaverde, vendo Pedro Costa, sei lá, e perguntando, peraí, tem um país fazendo, sabe, esse nível de profundidade cinematográfica, de se levar a sério mesmo no que está fazendo, e um discurso muito sofisticado, assim, de cinema, mas também ficou um pouco refém disso, às vezes, não é? E, assim, acho que países como quase todos, não é? Inclusive o Brasil, que dependem de incentivo público para conseguir fazer filme, tem essa dificuldade, porque se você não sai ou do nicho filmes de festival, filmes autorais, ou do cinema comercial, e esse mainstream que você está falando, que acho que poderia ser um meio do caminho, que poderia ser uma coisa como o Ainda Estamos Aqui foi capaz de fazer. Eu acho que esse é o desafio para trazer mais gente, né? O cinema, fazer as pessoas gostarem do cinema português, porque esse é por um lado, é um orgulho, eu imagino, né? E acho que deve ser para os portugueses ter um cinema autoral tanto prestígio, principalmente cinema que foi feito nos anos 90, que até hoje ainda é feito também. Mas as pessoas vão criando anticorpos, porque também às vezes sentem que esse cinema não os representa. Ou é chato, ou não se identificam minimamente. Exato. Porque no caso do Ainda Estamos Aqui, há a questão política muito importante, que nós também temos, não é? Exato. Nós ainda somos um bocadinho reféns da ditadura, de tudo o que representou socialmente. A história política do Brasil ainda está muito pouco contada. É muito engraçado, porque, sabes, quando falamos aqui da guerra colonial, da questão dos retornados, parece que já falámos demasiado disto e não falamos. Uhum. Eu sinto que ainda está muito por contar. Uhum. No Brasil, o que é que tu sentes? Que já se fez, que a arte refletiu muito esse período, ou que ainda há muito para contar e mostrar? Olha, E tu és filha de um pai jornalista, não é? Não sei se o teu pai também sentiu muito este pulsar político. Sim, absolutamente. Ele era dessa geração que teve no Brasil e que teve a trabalhar ainda, enfim, durante a ditadura militar, que acabou quando eu nasci antes do fim da ditadura, né? A ditadura mesmo acabou no meio dos anos 80. Mas, o que eu ia dizer que é muito interessante essa pergunta, porque eu acho que, para mim, uma das coisas mais interessantes que o Ainda Estou Aqui trouxe foi uma espécie de prova de que não esgotamos o assunto, nunca se soubermos fazer de uma maneira
que tragam, enfim, isso é um bocado óbvio, mas que tragam um brilho novo e uma energia, porque o cinema brasileiro teve, quer dizer, no início da retomada, chamada retomada do cinema brasileiro, depois que ele virtualmente acabou no governo Collor, não tinha incentivo, e ali nos anos 90 ele começou a de novo ser feito, tinha acabado o governo Collor extinguiu a Embrafilme, e todos os meios que financiavam o cinema e captavam, e a partir dos anos 90 o cinema brasileiro voltou a ser de fato alvo de investimentos, digamos assim, e a partir daí poder ser feito, para além dos filmes dos Trapalhões, de Roberto Carlos, que nesse período de escuro foram as coisas porque eram uma linguagem um bocado televisiva e era garantia de que ia ter bilheteria e tal, e nisso havia investimento privado. Mas, falando sobre o cinema brasileiro, quando ele começou a ir na retomada, ele era muito focado em biografias de figuras políticas e em contar pedaços da nossa história. Primeiro, muito política, filmes como Lamarca, o filme sobre Getúlio Vargas, que misturavam, em geral, essas duas coisas, que pegavam uma figura e, através dela, contavam um pouco do período político e do que se passava no Brasil, mas reféns de uma certa necessidade de trabalhar a verdade em função de uma figura só, né, que era esse biografado, que é uma coisa que, na minha visão, normalmente compromete ou tem grandes chances de empobrecer o filme, não é? Porque são demasiadas amarras, né, para que o filme tem que ter. Claro que há filmes que conseguem dar essa volta, mas é difícil de forma geral. Mas, enfim, o cinema brasileiro estava muito ligado à sua própria história do Brasil. Depois teve a fase dos filmes que falavam sobre o sertão, sobre a pobreza. Aí tem toda uma crítica de alguns filmes que justamente conseguiram furar essa bolha, como Cidade de Deus, ou como, de certa maneira, um pouco Tropa de Elite, críticas sempre vai haver muitas, mas sobre ter uma certa glamourização, estetização da pobreza, romantização da pobreza, porque foram filmes que foram feitos com dinheiro, foram feitos às vezes com a publicidade. O que eu acho que é o interessante é pensar que nós conhecemos os meios de produção e as formas como as coisas são feitas, e quando conseguimos que alguém com sensibilidade tenha também a sorte de ter condições de fazer uma coisa e a faça com verdade, com paixão, para contar uma história, porque a história do Ainda Estou Aqui não é diferente de imensas histórias que já foram contadas ou que poderiam ser contadas, infelizmente. Cada família terá a sua história, não é? No fundo. Exato, e houve imensas... As ditaduras latino-americanas são marcadas pelo desaparecimento das pessoas, e há outras histórias, por exemplo, um exemplo que até... Já falamos por conta de uma música do Chico Buarque, né, da Zuzu Angel, que era uma mãe de um jovem que desapareceu durante a ditadura e depois soubemos que foi morto, como o Rubens Paiva do Ainda Estou Aqui. O filme que temos sobre ela é uma biografia dela. E ela é uma mulher fantástica, foi uma mulher fantástica, a história do filho. Mas é um filme que no meu ponto de vista... O fato dele estar comprometido em narrar a biografia dela apenas com tudo que há de adereço, mas como eixo, impediu que um diálogo maior e uma construção de personagens... Porque a mim que me interessa principalmente no Ainda Estou Aqui é aquele coletivo daquela família, não é só, apesar da Fernanda Torres ter uma atuação monumental, o que é rico é como aquelas... É um puzzle, não é? E como você consegue ter não só uma protagonista, mas vários, e eles são pessoas diferentes, que se ligam de maneiras diferentes, e que a casa assume um papel também de lugar em que aquelas subjetividades... A casa também é personagem, não é? A casa também é uma escolha muito forte. Mas eu, pessoalmente, eu não acho... Para mim, que conheço a história do Rubens Paiva, conhecia já antes, por ser brasileira e tal... Que esteve cá, curiosamente, agora na Feira do Livro O Filho. Ah, sim. De Aveiro, sim. Olha, um dos primeiros livros da minha adolescência que me marcou é um livro dele, chamado Feliz Ano Velho, que é um livro em que ele narra, em primeira pessoa, um livro quase como de memórias, mas de um menino de 20 e poucos anos, o acidente que ele teve que o deixou
tetra/paraplégico, que é uma coisa que no filme muita gente não entende, porque ele aparece... No filme fim, tem essa necessidade exatamente. de trazer a história. Eu, pessoalmente, o que eu acho é que a necessidade que o Walter Salles teve de fazer jus à conclusão histórica da luta inquestionavelmente admirável da Eunice, da mãe, é o que puxa o filme um pouco para baixo, porque assim, eu pessoalmente acho que depois de não é preciso, para mim, como espectadora, claro que esse é o filme que ele fez e é esse o filme, não é o filme que eu acho que ele devia fazer, mas penso, para mim, o que ele acrescenta de São Paulo, que é quase um pós-escrito sobre a história, mas dando um ponto da situação de como é que aquela família acabou, de fato, por lidar com essa situação, com a mãe já mais velha e não sei o quê. Não, é o que tem menos interesse até. Ou seja, aquela fantasia daquela memória e de como aquela família lidou com aquela perda e o que aquilo dizia e a relação entre os amigos e como amigos da família, como as pessoas estavam se ajudando no momento de crise absoluta política e de medo, é o que eu acho que é muito rico. E continua a ser, e daí eu acho que ainda está muito por contar. Falamos Sem do Brasil, dúvida. como podemos falar de Portugal. Tu passaste pelos canais Brasil e GNT, uma experiência na televisão sem nunca te desvinculares do cinema, a tua grande paixão, acho eu. Assistimos também às grandes mudanças na televisão. A televisão está, não sei qual é o caminho que vai seguir, mas a televisão está em profunda mudança, não é? Não sei se está quase a implodir, digamos. E os canais, né, de televisão. É curioso que a televisão Quer dizer, a televisão também passou para o computador, não é? Tudo mudou, né? O meio e a mensagem, digamos assim. Tudo é agora portátil. Porque assim, o que é interessante é que antes a gente só tinha que ir ao cinema para ver filmes de cinema. A televisão trouxe isso para mais perto, mas agora a televisão também como se estruturou, que era uma coisa que tinha um trilho, que você via um programa e depois vinha o que ia ser depois, você sabia que o cinema os filmes passavam às 10 da noite, já não é mais assim. Mas aí as novas gerações também vão... Né, ou não acompanhar isso ou criar outras maneiras de ver, né, de ver as coisas. Eu acho que para mim foi muito importante quando eu trabalhei com programação para televisão, fascinava a minha ideia de poder passar um filme, considerando que o Brasil tinha mais de 200 milhões de pessoas, e que alguém no Oiapoque, ou Chuí, ou no interior da Amazônia, como todo mundo tinha televisão, que no Brasil a televisão sempre teve um alcance enorme, alguém podia dar a ver alguma coisa interessante que aquela pessoa nunca ia conseguir ver. Eu acho que isso, para mim, é o que é apaixonante e por isso que eu gosto tanto de programar festival de cinema, porque eu acho um privilégio, assim como quando assisto uma boa aula, quando vejo alguém falar com paixão de alguma coisa que me traz uma referência, ou que me instiga a curiosidade para pensar, fico tão grata. Então, eu penso, que bom que eu tive essa chance de alguém me apontar, me mostrar isso. Então, eu fico assim, poxa, se eu posso passar um filme que uma pessoa não teria como conhecer, e esse filme, assim como o cinema já me salvou tantas vezes, pode ser uma coisa que abra a cabeça de alguém. Eu acho isso a coisa mais incrível do mundo. Estamos aqui neste Cultas e Vinho Verde, hoje a beber um soalheiro Cota 27, um alvarinho branco, que acompanha bem mariscos, peixes no forno ou até pratos da cozinha oriental. Falaste no Festival do Rio, tens estado imersa a ver muito cinema. Que filmes vamos ter no Festival do Rio? Imagino que muitos filmes diferentes, não é? O que é que te leva a escolher um filme, por exemplo? Olha, o Festival do Rio é um festival, como é um festival grande, ou seja... Cabe tudo lá. Mais ou menos, serão quase 200 filmes, então, assim, tem espaço. E isso, para mim, como pessoa que vê e seleciona, é muito importante, de fato, que é ter filmes da maior... abrangência ou diversidade. De lugares possíveis. Quer dizer, você vê nada, para mim, nada que não seja ir à Finlândia
pode me mostrar ou me dizer tanto sobre a Finlândia quanto um filme. Não é o telejornal, não são as notícias, porque, enfim, as notícias são uma coisa, os fatos são uma coisa, mas a sensibilidade das pessoas, e nem é o documentário, às vezes, que é da onde eu venho, que eu gosto muito, mas eu acho que o cinema de ficção, e quando você vê muitos filmes do mesmo lugar, este ano agora, para esse festival, esses filmes que eu vi nas últimas semanas, eu me surpreendi com 2 filmes suecos, que são o contrário daquela ideia do Bergman. Pronto, tudo bem, já estamos em outra fase, mas são filmes de coming of age, são filmes dessa geração agora, e como é que essas pessoas estão lidando com dilemas que são universais, não é? E ainda mais com a globalização, mas é uma forma de pensar e fazer e de dizer algo que na América Latina não se diz desse jeito. E também no sul da Europa também não se diz. Então, o cinema data a linguagem do país. Bastante, bastante. Quando eu lembro que, graças a essas mostras, quando eu era adolescente no Rio de Janeiro, que traziam cinema da Malásia, que traziam cinema... Eu passei a conhecer, e a gente passa, mas que é um conhecer diferente, porque é um conhecer que não é um saber livresco, é um conhecer de sentir. Eu acho que o cinema é isso que tem de tão fascinante para mim, que, ao contrário de um livro, que também pode muito, diria que é a segunda coisa junto que mais pode, mas o cinema é um conhecimento de cabeça aliada ao coração, a sentir como é que pulsa aquilo. E isso que... E além de que para pessoas ansiosas ou que, como eu, não tem nada mais calmante, mesmo no filme difícil, do que esquecer um pouco de si mesmo, né? Que o cinema também tem essa capacidade. De evasão. Né? Anti-egoísmo, sabe? Tipo, você é forçado a parar de pensar em você e nas suas questões e vai ali, mergulha mesmo. E foge para outra. Todo mundo devia esquecer um pouco. Maria, tenho que lembrar que tu já escreveste, inclusivamente aqui no Público, no Jornal Público, sobre grandes figuras da televisão e do cinema do Brasil, mulheres com impacto também em Portugal. Retenho os nomes da Sónia Braga e da Betty Faria. São mulheres que se impuseram e que são símbolos do feminismo. O Brasil viu-as sempre assim? Sim. Sim. Com mulheres muito fortes que se impuseram, sim. É interessante isso, porque eu acho que algumas pessoas conseguiram, de formas diferentes, né, furar essa coisa e serem mesmo, e através do cinema elas foram, essa imagem foi construída. A Beth é vista até hoje por causa da Tieta também, não só, ou talvez principalmente, as atitudes que ela tem fora, a maneira como ela vai à praia e põe biquíni aos 80 anos e não quer nem saber porque quer mergulhar na praia e sustenta isso, conversa com aquele personagem, o personagem está no imaginário coletivo de uma maneira tão visceral que nada é capaz de... É curioso, porque nada é capaz de destituir essa imagem, ou é muito difícil. No entanto, ela provavelmente já era Tieta antes de ser Tieta. Sim, mas mesmo a Regina Duarte, que caiu de novo por outras razões, não as melhores. Havia políticas, um choque... neste caso, não é? Hã? Políticas. Exato, mas havia um choque e uma confirmação dizendo assim, sempre foi a namoradinha do Brasil. Sempre foi a boa moça. Faltava uma força de uma mulher que ousava romper com o establishment, que é uma coisa que a Beth, que a Sônia teve. Então, essas mulheres o feminismo dessas mulheres é tão simbólico também por causa do cinema e da televisão. Como é que o Brasil, o cinema e a televisão, neste caso, veem o envelhecimento das atrizes? Há sempre um castigo, um dedo acusador, não é? Embora, felizmente, a Sónia Braga foi capa de várias publicações, as mulheres passaram a assumir, felizmente, o seu cabelo branco, as rugas, e também haver poder nisso, não é? Mas depois há o outro lado, e às vezes esse lado não é visível, que é o do castigo, que é vamos retirar estas pessoas porque já não são novas. Aliás, como vimos no filme com a Demi Moore, não é? É muito cruel isso, né? Isso em todos, não só no cinema, né? Mas em tudo que está ligado à imagem. Mas eu acho que
hoje em dia a força delas também está nisso, em assim, eu tenho a idade que tenho. Ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Exato. Não, e a Fernanda foi uma coisa incrível, e muitas pessoas comentaram isso, que é uma Fernanda, aos 50 e tal, virou a mulher mais bonita do Brasil, porque ela é tão engraçada também, e ela, bem, eu acho ela muito bonita, não é uma beleza óbvia, no sentido daquela cara, né, óbvia do conceito de beleza mais comum, mas a beleza vem dela ter essa graça toda, dela estar tão à vontade consigo mesma, assim. E eu acho que essas mulheres que conseguem... por exemplo, a Sônia Braga, para mim, foi um grande... assim, foi maravilhoso vê-la no Aquários. No Aquários, porque sim. no Aquários ela era isso. Ela era... E ela era mais bonita por ser assim, né? E a Beth também, tipo... Eu acho que essa coisa de não ter vergonha de envelhecer, que é uma coisa que não é de jeito nem culpa das pessoas que envelhecem, é culpa desse olhar, né? Isso é muito cruel com as mulheres. Isso sempre foi e vai continuar sendo muito tempo, até talvez um dia, quem sabe, ser menos. Mas eu acho que na televisão no Brasil, também porque o Brasil sempre foi um país muito refém dessa questão estética, historicamente, há tantas pessoas jovens fazendo muitos procedimentos, e aí já se ouve muito uma coisa, mas essa coisa da harmonização facial transforma as pessoas, faz as caras serem todas umas iguais às outras. Então, você consegue ouvir vozes furando isso, e eu acho que hoje em dia também se tem mais uma ideia de que, ok, eu posso pregar a liberdade de cada um fazer o que quer, inclusive fazer procedimento, mas não me sinto escrava da ideia de que tenho que fazer isso para perseguir uma certa idade que já passou, porque senão eu sou carta fora do baralho. É um caminho ainda longo, mas eu por acaso acho que avançou-se muito, e também graças a essas mulheres. É verdade. Todo o cinema pode ser acompanhado com pipocas, ou ver Bergman com pipocas não combina? Eu amo pipocas. Por isso é que eu te estou a perguntar. Eu acho que... Quer dizer, tem uma questão que aí eu a levo muito a sério, que é o barulho, não é? Mas eu acho que, dependendo da circunstância... Quer dizer, eu não acho que existe um tipo de filme para o qual tem que estar concentrado... Ou seja, que não se possa comer uma coisa... Porque isso é eu consigo amar profundamente um cinema... Consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, diria assim. E não sou nada contra... a favor da proibição de qualquer coisa, a não ser telefone e conversa. Por isso eu acho que a pipoca cai bem. Em qualquer circunstância. Até com este soalheiro Cota 27. Cairia muito bem. Brindamos a quê, Maria? A mulheres como você, ao cinema brasileiro, ao cinema português, a formas que a gente arruma de continuar a gostar da vida e das coisas que a gente vê por aí. Vamos a isso. Muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde, podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Faremos uma pausa e voltamos em setembro para destapar outras conversas e mais garrafas. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.